Esse evento está prestes a acontecer. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Jesus virá às nações e elas serão julgadas. E os salvos irão morar no céu com ele para sempre. Atos dos Apóstolos diz que Jesus voltará de forma física da mesma maneira que ele subiu aos céus. E ele virá com seus santos, e os mortos serão ressuscitados, e todos os povos serão julgados. Satanás será destruído, e os ímpios que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. Mas quem ama Jesus terá vida eterna, sem tristeza e nem morte. Ninguém saberá quando será a volta de Jesus, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando ela estiver perto. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos, e Jesus fez um resumo de todos os sinais em Mateus 24. Este será o pior período da história humana. A Grande Tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo que vai acontecer um pouco antes do final dos tempos. Haverá guerras, pragas e perseguição a quem ama Jesus. No fim da Grande Tribulação, Jesus então voltará. Jesus fala sobre uma grande tribulação como nunca houve antes no mundo. Ninguém sabe quando a grande tribulação vai acontecer. A Bíblia só diz que vai ser um pouco antes do final dos tempos. A grande tribulação e o fim do mundo podem acontecer em qualquer altura. As Escrituras também não dizem quanto tempo a grande tribulação vai durar. Algumas pessoas usam passagens do livro de Daniel para dizer que vai durar 7 anos. Por outro lado, Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa. As indicações de tempo nas profecias bíblicas normalmente são simbólicas. A Bíblia apenas diz que a grande tribulação será abreviada. O mais importante que temos que saber é que Jesus voltará e que a tribulação passará. O que Jesus quis dizer com "esta geração não passará"? Esta citação de Jesus no que diz respeito ao fim dos tempos, Jesus disse: "Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas se cumpram." A chave para compreender o que Jesus quis dizer é o contexto, isto é, devemos entender os versículos que vêm antes e depois dessa citação. Jesus está falando sobre eventos futuros. A geração de pessoas que vivem quando esses eventos ocorrerem é a geração que Jesus diz que não passará até que ele retorne. Jesus já havia dito aos que viviam durante seu ministério terreno que o reino havia sido tirado deles. Portanto, é imperativo que o que Jesus disse seja visto como falando de um tempo futuro. A palavra geração refere-se a pessoas vivas no futuro quando os eventos citados por Jesus ocorrerem. Jesus está dizendo que quando os eventos do fim dos tempos começarem, eles vão acontecer rapidamente. Segundo a profecia do final dos tempos, o que ainda vai acontecer? A Bíblia tem muito a dizer sobre o fim dos tempos. Quase todos os livros da Bíblia contêm profecias a respeito do fim dos tempos. Organizá-las todas juntas pode ser uma tarefa bem difícil. O que a Bíblia então declara a respeito do que acontecerá no fim dos tempos? Cristo voltará para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Aparecerá o anticristo, que tentará destruir Jerusalém e Israel. Haverá uma grande tribulação como nunca houve antes sobre a terra. Os salvos no céu participarão do tribunal de Cristo. No final da tribulação, Jesus voltará e reinará sobre a terra durante o período de 1000 anos. O diabo então será preso durante esses 1000 anos, após será solto. Depois disso acontecerá o juízo final, e então descerá a nova Jerusalém do céu